Vocês já perceberam como a gente está sempre acostumado, né? Como a gente gosta bastante de ver elementos de outras mitologias, de outras culturas, como a mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, enfim, ligadas ali em obras da cultura pop, né? A gente sempre gosta muito de ver isso, acha muito interessante e às vezes esquece que aqui no Brasil nós também temos uma cultura, uma mitologia folclórica muito forte, e é por isso que hoje eu queria falar sobre a série Cidade Invisível da Netflix, que explora justamente essa mitologia verde e amarela que a gente tem. E a série tá super bombada, gente, tá super estourada, tá figurando aí no top 10 Brasil da Netflix desde o lançamento aí há algumas semanas. Ela ficou na lista das séries mais assistidas também da Netflix nos Estados Unidos. Então ela está sendo super bem aceita, super bem distribuída, e eu queria falar sobre ela aqui hoje. Então, para quem ainda não assistiu, só fazendo aquela sinopse aqui, rapidinha, sem perder muito tempo. Cidade Invisível é uma série que mostra seres do nosso folclore como o Saci, o Curupira e outros existindo no nosso mundo moderno, vivendo entre nós, né? Só que como pessoas comuns ali, disfarçados. E é nesse contexto que um policial se envolve em uma investigação que leva tanto a crimes reais como também a segredos do mundo sobrenatural. A mente por trás de Cidade Invisível é o diretor Carlos Saldanha, que já é conhecido aí para quem é ligado em cinema, super conceituado também, principalmente no mercado de animações, já trabalhou na Era do Gelo, já trabalhou lá nas animações Rio, das Ararinhas Azuis, né? Então é um cara que já conhece o mercado, sabe como funciona, tem uma visão, sabe, de fotografia, de estética muito legal. E aí, antes da gente começar a falar aqui sobre a série, eu já queria deixar claro o seguinte: vocês tenham paciência, porque eu quero falar de duas coisas. Sobre a série em si, tá? E sobre essa questão do folclore, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso. Então, o vídeo talvez vá ficar muito longo, né? Eu já estou olhando aqui, eu acho que ele vai ficar realmente longo, então eu peço a paciência de vocês. Primeiro a gente fala da série, depois a gente fala aí um pouquinho sobre essas outras questões que eu acho que vale uma reflexão muito bacana. Primeiro de tudo, eu gostei da série. Gostei de verdade, é muito bonita, a fotografia é muito legal, o elenco é maravilhoso, sabe, a narrativa ela se desenvolve de maneira fácil, orgânica, ela trabalha certos mistérios, mas não fica, sabe, te cozinhando muito tempo ali, ela vai revelando as coisas sem demorar muito e você já quer saber o que vai acontecer logo em seguida. Ela não é uma série longa, ela tem poucos episódios e você senta para assistir, vai assim, porque você realmente está envolvido ali naquela trama e quando você percebe já acabou, infelizmente, né, de tão boa que é essa narrativa, né? Então ela é uma série realmente muito legal e eu gostei. Eu faço inclusive um certo paralelo dela com Bom Dia Verônica, que é outra série nacional da Netflix também, e tanto ela como Cidade Invisível são séries que estão no catálogo da Netflix, portanto são distribuídas aí pelo mundo todo. E elas têm ali alguns recursos estéticos, enfim, um estilo visual que remete um pouco, talvez, a séries gringas, né? Você percebe que a própria polícia ela é retratada como séries americanas, né? Tem aquela delegacia ali de polícia com cada um dos agentes sentados ali na sua mesinha, com aquela parede de vidro, né? Aquela sala de vidro atrás do chefe de polícia que sempre fica ali observando. O próprio IML, você vê que é igual aqueles IMLs de filme de CSI, né? Com a parede meio verde, assim, com a luz um pouco fosca, assim, aquelas mesas de alumínio limpinha, né? E quem já foi no IML sabe que a coisa não é bem assim. A própria estética da cidade, da rua, né? Você sempre percebe que eles nunca focam ali, principalmente Cidade Invisível, que você passa no Rio de Janeiro, as cenas onde mostram ali lugares um pouco sujos, alguns becos ali pela Lapa, pelo centro do Rio, você vê que é uma coisa esteticamente muito preparada, né? Até o que deveria ser feio e sujo, você vê que é organizado para parecer aquilo. Não chega a ser necessariamente um defeito, isso não prejudica a série em nada. Eu só acho curioso a gente reparar nesse tipo de coisa, porque a gente percebe que é uma série embaladinha ali para ser exibida para o público estrangeiro também. E eu falei do elenco, né? Gente, que elenco!
tá muito bom. Assim, você vê que tem um entrosamento entre eles, todo mundo tá muito bem, tá inspirado, tá se divertindo de fazer aquilo ali. É maravilhoso. Só citando aqui alguns, e começando logo aqui pela linda, maravilhosa da Alessandra Negrini, que esses dias eu descobri, inclusive, que tá fazendo aí 50 anos. Dá pra acreditar nisso? Essa mulher linda, né, a cinquentona, maravilha. O Fábio Lago, né, o nosso eterno baiano aí, sempre com atuações muito fortes. A Jéssica Cores também, maravilhosa, lindíssima. E o Marcos Pigozzi, que muita gente já conhece ele aí, das novelas da Rede Globo, né, que trabalha como protagonista nessa série aí, como o policial Eric. Como eu falei, a série dosa bem essa coisa do mistério. Porque você tem ali o Eric envolvido numa investigação policial, a princípio sobre algumas coisas estranhas ali, porque o Eric ele faz parte da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, então ele está investigando algumas coisas que acontecem ali numa espécie de reserva, né? E também tem a coisa do sobrenatural, né? E aí os dois plots vão caminhando junto ali de uma maneira muito orgânica, né? Às vezes apresenta um novo mistério e aí não se demora muito. É lógico, né, que existe um mistério central, né, mas outras coisas que vão aparecendo e você vai descobrindo. Inclusive, uma das coisas mais legais é você tentar descobrir qual entidade é quem. Quem ali daquelas pessoas seria qual entidade disfarçada. Algumas são fáceis. Por exemplo, o Saci a gente logo sabe que é. Né? Mas outras ali vão ficando um pouco mais disfarçadas, elas aparentam ser uma coisa e depois você descobre que é outra. Então isso também é muito divertido, é muito envolvente. A série trabalha também algumas questões ali, né, como um subplot, enfim, pelo menos que foi o que eu percebi, né, foi como a série conversou comigo, que ela fala muito sobre a questão da perda, a questão do luto, sabe? E a questão do desapego e da obsessão sobre certas coisas. Você vê que diversos personagens sofrem um pouco disso. O próprio Eric, ele é um policial super obcecado ali com o trabalho dele, tanto é que em determinado momento ele passa a não dar tanta atenção para a própria família, né? E aí quando a esposa dele morre, aí ele passa a ficar obsessivo com a morte da esposa. E isso começa a atrapalhar o trabalho dele, né? Meio que as coisas se invertem ali. Você vê que tem uma obsessão daquela empresa que quer comprar aquelas terras ali. A própria coisa lá da maldição do corpo seco, que era aquele velho lá super obsessivo com as terras dele e que ninguém podia viver ali, ninguém podia morar ali, sabe? Ia ser tudo dele, ele ia matar todo mundo que estivesse ali, seja pessoas ou criaturas fantásticas, né? Então a série ela trabalha muito isso, essa coisa da obsessão, né? O Curupira também, super obsessivo ali, sabe, cabeça dura sobre certas coisas. Então você vê que a série ela vai trabalhando com essa coisa do desapego, de você se desprender de certos conceitos. Então eu achei que também passou essa mensagem aí, pelo menos foi uma coisa que transpareceu para mim, né, como público, enquanto eu estava assistindo. Como morador do Rio de Janeiro, eu posso dizer que algumas coisas na série são um pouco estranhas, como por exemplo a geografia da cidade é meio maluca, né? Para quem conhece, percebe que muita coisa acontece ali no centro do Rio, ali pela Lapa e tal, e às vezes mostra ali que eles estão na praia de Botafogo, na cena lá do Boto, né? Tem aquela enseada ali de Botafogo com os barcos e depois volta para Lapa, e aí da Lapa eles vão naquela espécie daquele bosque, né? Onde vivem aquelas pessoas naquela reserva ali. Parece que tudo é uma coisa só, sabe? É uma geografia meio maluca. Existem regiões de mata próximas ao centro ali do Rio de Janeiro, como aqueles espaços ali em Santa Teresa, tem a reserva lá na Tijuca, mas a impressão que dá assistindo a série é que o Rio de Janeiro ali, o centro da cidade fica entre a praia e a floresta, né? E não é bem assim. Não chega a ser uma coisa que atrapalha, né? A gente entende que isso é até para dar um certo ritmo. E como eu falei, tem que pensar que a série vai ser vendida lá fora, né? E a visão que os gringos têm, principalmente do Rio de Janeiro, é isso, né? É praia, é natureza, então a gente entende que a coisa é formada dessa maneira também. Não é um problema, não é um defeito, é mais uma curiosidade aqui que pelo menos eu observei, que eu percebi. Então assim, sobre a série, tá gente? Eu gostei, é divertida, é bacana, é bonita e eu recomendo. Sabe, acho que a Netflix acertou muito bem em estar aí investindo em mais um conteúdo
nacional, sabe? Mostrando que independente se você gostou ou não, é uma série de produção realmente profissional, de qualidade, né? Isso para o nosso mercado nacional brasileiro de produção, isso é muito legal. Então eu gostei da série. Agora eu queria falar com vocês sobre algumas questões que eu vi de outros produtores de conteúdo, algumas críticas que eu vi sobre essa coisa do folclore, como o folclore é utilizado na série e até algumas coisas ali que talvez pudessem ter sido melhor trabalhadas. E aí nesse momento eu sei que vai ter gente pensando, vai começar a lacração, né? Vai começar o mimimi. Não, gente, nada disso, nada disso. Não tem lacração, não tem mimimi, não tem nada disso. É só pra gente realmente fazer uma reflexão, tá? Então eu peço que você escute o que eu vou falar e aí no final você me diz se você concorda, se você não concorda, tá? Mas acho que são coisas importantes, né, que fazem a gente pensar às vezes e que não faz mal a ninguém se a gente conversar de uma maneira franca. Vejam bem, eu não sou especialista em folclore, né, para falar sobre a história, as influências, sobre cada mitologia de cada região do Brasil, porque isso muda também, né, muito dessas lendas em partes diferentes do nosso país, que tem proporções continentais, são contadas de maneiras diferentes. Então eu teria que trazer aqui um folclorista, um historiador, talvez, para falar sobre isso de uma maneira muito mais abrangente. Mas o que eu li, o que eu pesquisei, né, e o que a gente sabe desde criança, que a gente vem estudando, é que, bom, o Brasil, né, é um país de raízes, né, que foi colonizado já com muitas raízes cristãs. A mitologia judaico-cristã tem muita influência na nossa formação como sociedade. Vale até a gente lembrar que o primeiro nome que o Brasil já teve era uma referência, né, à própria religião. Não precisa dizer muito, né, que desde a colonização a igreja sempre foi muito influente na nossa cultura. E também o Brasil, desde o início, foi um choque, né, de etnias ali. Então nós tínhamos os colonizadores portugueses, nós tínhamos os escravos africanos e tínhamos os indígenas nativos aqui. E com aquela troca, né, e por vezes até alguns problemas ali religiosos, enfim, e culturais. Um choque cultural muito grande. A partir disso, a igreja ali e alguns movimentos passaram a encarar as lendas e as mitologias de parte de origem indígena e africana como folclore, né, para justamente não bater de frente, não criar esse choque e para que esses mitos, essas lendas continuassem existindo, meio que associou-se tudo isso, meio que se pegou, né, tudo isso e colocou dentro desse grupo chamado folclore, onde estão todas essas lendas. Então nós temos aí lendas principalmente da região norte, lendas de origem indígena, com termos indígenas, algumas ali modificadas também com influências de raízes africanas. Então tem essa mistura um pouco de tudo isso que foi englobado, né, dentro desse grupo chamado folclore, que é muito abrangente. E aí é impossível falar de folclore sem citar Monteiro Lobato, que eu sei que é uma figura às vezes um pouco controversa, né? A gente teria que fazer até um outro vídeo aqui para falar melhor sobre isso, sobre Monteiro Lobato, mas gostando dele ou não, concordando com algumas posições históricas dele ou não, culturalmente, né, Monteiro Lobato foi um dos maiores autores, se não o nosso maior autor a trabalhar com o folclore, né, com alcance, com obras publicadas, inclusive no exterior. Só que Monteiro Lobato, através principalmente do sítio do Pica-Pau Amarelo, criou meio que assim uma infantilização desses contos. E ao mesmo tempo que Monteiro Lobato tem uma obra muito abrangente, né, de um alcance muito grande, ele também fez com que muitos desses mitos acabassem ali realmente sendo historinhas para criança, né? Começassem a habitar o imaginário infantil e saído um pouco, né? Tendo esse espaço ali um pouco invadido das crenças ali indígenas e africanas. E essas características foram perdurando por anos e anos, décadas e décadas, até os dias de hoje. Como eu falei, o Brasil é um país gigantesco,
né? Você pode pegar alguém do Nordeste e alguém do Sul e colocar para conversar. Se ambos ficarem usando termos e gírias, sabe, próprias das suas regiões, parece que você está falando outra língua, basicamente, né? De tão grande que é esse nosso país. Então, esses contos, esses mitos foram sendo diluídos, um pouco banalizados, né? E essa é justamente uma das reclamações, uma das críticas que eu vi de alguns especialistas sendo feitas à Cidade Invisível, de que a série não estaria, por exemplo, né, já que você está usando mitos, enfim, de cultura indígena, de cultura africana, por que não usar atores, né, e atrizes dessas etnias, né, que representassem melhor esses povos? Ou por que você vai fazer a série no Rio de Janeiro, né, excluindo, por exemplo, a região norte, onde a gente tem ali essa mitologia muito mais forte, muito mais presente? Então eu vi muito dessas críticas aparecendo, né? E aí começa a entrar aquele choque da internet, né? Gente dizendo que a série é um lixo porque simplesmente não respeita as crenças alheias, e gente dizendo que isso tudo é frescura, é mimimi, que é só folclore, né? Que é só folclore e que as pessoas não podem reclamar de nada. Eu sinceramente, Thiago, eu acho que tem um meio termo aí. Como eu disse, não é uma série documental, tá? A gente tem que partir desse ponto de vista. É uma ficção mercadologicamente feita para o mundo inteiro. Sabe, é um produto da Netflix, está no catálogo da Netflix. Então você faz numa linguagem, você escolhe a cidade do Rio de Janeiro, porque mal ou bem ela é uma referência turística, né? Não que outras cidades não sejam, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas Rio de Janeiro, praia, carnaval, Cristo Redentor, né? Fica muito mais fácil você vender o produto quando você estampa ali coisas que já são conhecidas lá fora, né? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou dizendo que mercadologicamente é muito mais simples. Essa coisa dos mitos, das lendas, você pega ali alguns atores, né, que poderiam ser atores de origem indígena, poderiam, né, mas o cara botou a Alessandra Negrini porque é uma puta atriz, tem renome. A gente entende que tem esse lado mercadológico também, então não dá para criticar pensando que é um produto feito para isso. Se fosse uma série documental, se ela tivesse a metodologia, né, se ela tivesse o objetivo de retratar o folclore brasileiro assim como ele realmente deveria ser, sabe? O folclore como a gente não conhece, o folclore além de Monteiro Lobato. Então, sim, eu acho que deveria ser assim algo muito mais ligado às origens dessas crenças, né? Porém, a gente tem que entender que é um produto feito assim de uma maneira bem mais diluída para ser vendida pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil. Por outro lado, eu também não acho que essas críticas sejam de todo infundadas, não, gente. Eu acho que realmente tem algo de plausível ali. Às vezes parece, né, que tudo, que as grandes novelas da Globo, que os filmes nacionais, tudo se passam ali no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões acabam um pouco esquecidas, né? Principalmente a região norte. Tem gente no Brasil que não sabe diferenciar Norte e Nordeste, por exemplo, né? Então é muito complicado isso. Então, quando você tem algo que é dessa região, eu tenho amigos, né, que são dessa região, que produzem conteúdo de lá e falaram: poxa, a gente gostaria de ver algo retratando mais a nossa região aqui, né? A nossa terra, a nossa cultura local. Eu acho que eles estão certos, sabe? Acho que não tem mal nenhum. Assim como também eu vi alguns especialistas, alguns historiadores, alguns folcloristas de raízes indígenas falando: poxa, eles nem citaram muito ali a questão das crenças nativas, sabe? Poderiam ter trabalhado isso melhor. Poderiam, gente. Poderiam. Então eu acho que assim, você também classificar tudo como mimimi, acho que não, sabe? Acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas também. Eu acho que são críticas válidas. Resumindo, pra gente fechar o vídeo, tá gigante. A série é boa, tá? A série é boa, é uma produção boa. Essas questões de folclorismo poderiam ser melhor arranjadas? Poderiam também. Eu acho que dá para agradar os dois lados ali. Dito isso, já foi confirmada uma segunda temporada. Eu espero que o Carlos Saldanha e a equipe de produção tragam mais
dessa questão regional. Talvez, por que não fazer uma parte da história agora sendo contada lá na região norte? Né? A gente vê que a série acaba, né, que essa temporada termina ali, com as entidades saindo, levando o corpo do Eric para esconder em algum lugar. Então, por que não voltar às suas terras, às suas origens, né? Então, acho que seria uma coisa legal você levar agora a série para a região norte, sabe? Para conversar mais com a origem de muitos desses mitos. E aí coloca ali mais atores que conversem, sabe? Mais com essa cultura. Então, eu acho que para a segunda temporada a gente tem a chance de agradar aí todo mundo sai feliz. Então é isso, gente. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, né? Agradeço aí você que assistiu até o final. É vídeo grande, né? Vídeo longo, mas agradeço aí para quem assistiu. E quem quiser uma discussão saudável sobre o tema, que eu acho que realmente é muito importante, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Eu quero fazer um jabazinho aqui também. Recentemente eu participei do podcast lá dos meus amigos da Locomotiva 26. Um abraço lá pra galera do Locomocast. Eu não sei se até eu colocar o vídeo no ar o podcast já vai ter saído, senão depois eu venho aqui e atualizo. Vocês olhem aí na descrição, eu vou colocar o link lá pro papo que a gente teve no podcast sobre isso, tá bom? Deixa seu like ou dislike, o que você preferir, e por favor se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Então é isso, gente, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!